Deus. Abra sua Bíblia onde mesmo? Salmo 91. Exatamente. Toda sexta-feira nós estamos no nosso estudo do Salmo 91. Quem ainda não tem o lencinho do Salmo 91, hoje nós vamos entregar para você. Daqui a pouquinho, depois da palavra, você vai receber o lencinho. Quem tem, já trouxe, vai receber a unção hoje e vai levar para casa. E olha, Deus está abençoando muito essa campanha, hein? Depois eu quero começar a pegar testemunhos também, porque os irmãos estão até me cobrando já: pastor, o senhor não pergunta de testemunho? Eu tenho testemunho para contar. Glória a Deus por isso, né? Domingo eu já vou começar a pegar testemunhos aqui, porque Deus está fazendo coisas grandes. Olha, quantos testemunhos eu tenho ouvido aí da nossa Santa Ceia passada, da Nova História. Quantos testemunhos eu estou ouvindo, hein? Coisa que Deus está fazendo. Santa Ceia da Nova História. Quantos testemunhos eu estou ouvindo aqui desse propósito do manto de quarta-feira. Deus está fazendo coisa tremenda. E essa do lencinho também, de sexta-feira, que nós estamos entregando. Por quê? Para que eu entrego o lencinho para você? Lembra? A Bíblia fala que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Até os lenços que ele rasgava da roupa dele, dava para os doentes, colocava lá na pessoa doente. O que acontecia? Ela era curada. E mudou isso? Mudou a igreja? Não. Se hoje eu te entregar um lenço, né? Não estou rasgando da minha roupa, que eu não tenho tanto assim para rasgar. Mas eu estou te dando um lenço também. E o lenço não é o lenço que cura, como aquele lenço da roupa de Paulo também não curava, mas o Jesus que Paulo servia, amém? E o Jesus que eu sirvo também cura hoje. Você levar para o doente, colocar no doente lá com fé, você vai voltar aqui contando: pastor, eu coloquei o lencinho lá e ele foi curado. Diga glória a Deus. Então usa esse lencinho onde Deus te dirigir, que você vai ver o poder de Deus operar, amém? Então vamos lá no Salmo de capítulo 91. Está gravando aí, Davi? Deu certo? Tá, então tá jóia. Vamos lá, Salmo de capítulo 91. Vamos voltar rapidinho no versículo 1, que eu vou fazer aqui, ó, uma retrospectiva rapidinha do 1 até o 4, que foi onde a gente viu até agora, né? Vamos lá, Salmo de capítulo 91, versículo 1, só para a gente lembrar quem está acompanhando aí toda sexta-feira. Então diz assim, ó, verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Vamos lembrar que você nunca mais vai esquecer disso, né? Habitar é diferente do que? Visitar. Nunca mais esqueça. Eu não posso ser aquele que visita, eu tenho que ser aquele que habita. Quem que é o que visita? É aquele que só lembra de Deus na hora da dificuldade, que corre para Deus, corre para a igreja só na hora que a coisa aperta. Mas aí melhorou um pouquinho, o que ele faz? Tchau, Jesus, estou indo embora, vou viver do jeito que eu quero. Melhorou, agora eu vou viver da maneira que eu quero. Só que eu sempre brinco aqui, a minha avó dizia que dor de barriga não dá uma vez só. Aí a coisa vai ficar difícil de novo. Aí ela corre de novo: Jesus, me socorre. E fica nessa brincadeira, visitando, não quer compromisso, não quer habitar, quer apenas o favor de Deus, quer apenas que Deus socorra na hora da necessidade. E essa brincadeira é perigosa, porque uma hora a coisa pode ficar séria e não dá tempo de voltar correndo para a presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então não visite, habite. Quando tudo está ruim, igreja, eu tenho que orar. Quando a coisa está difícil, eu tenho que orar. Isso até a gente nem precisa falar, porque todo mundo, quando a coisa está difícil, quer orar. Sim ou não? Mas vou perguntar: e quando a coisa está bem, está tudo certo, tem que orar também? Tem que continuar orando para que continue bem. Então eu não posso ser um habitante, aliás, um visitante. Eu tenho que ser um habitante, um compromissado com Deus. Esteja tudo ruim ou esteja tudo bem, continuar o meu compromisso. E aí eu tenho esse privilégio aqui, ó: a sombra do Onipotente, o quê? Descansar. Para descansar na sombra do Onipotente, tem que habitar na presença dele. O que é a sombra do Onipotente? A sombra daquele que tem todo poder. Lembra? O nosso Deus não tem muito poder, ele tem todo. Quando diz todo, presta atenção, não sobrou poder nenhum para macumba, não sobrou poder nenhum para feitiçaria, não sobrou poder nenhum para doença, para enfermidade, para ameaça do diabo, amém? Ele tem todo o poder, então o diabo não tem nenhum. Versículo 2, que a gente viu também: direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. O que nós aprendemos aqui? Que todo cristão precisa de uma coisa importantíssima:
de uma experiência pessoal com Deus. Deus não pode ser só o Deus do pastor, Deus não pode ser só o Deus do obreiro, da irmã, ou do meu pai, da minha mãe, ou Deus do meu marido, da minha esposa. Ele tem que ser o meu Deus. Quando ele se torna o meu Deus, meu irmão, a coisa muda. Eu estava falando aqui daquela mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana. Jesus encontra ela e nunca viu ela. Jesus revela: você tem um problema na sua vida sentimental. Você já teve 5 maridos, nenhum deu certo. O que você tem hoje? Nem marido seu é. Nossa, ela tomou um choque, um susto. Esse homem nunca me viu, como é que ele sabe tudo isso de mim? Ela sai correndo e conta o testemunho lá para os samaritanos: encontrei um homem que nunca me viu, falou tudo da minha vida. O que eles fazem? Só escuta o testemunho? Não, eles vão lá para ver. E eles ficam 2 dias com Jesus, ouvindo Jesus. Quando terminam os 2 dias, eles falam algo tremendo para ela: olha, já não é por causa do que você falou que nós cremos, mas nós mesmos o ouvimos e cremos que Ele é o Salvador do mundo. Diga glória a Deus. É o que tem que acontecer. Já viu como são as pessoas? Você vai sair daqui, você vai lá no seu trabalho, amanhã na sua casa, você vai falar: nossa, como está sendo bênção a igreja lá, o culto, a palavra, como que Deus está operando, o que eu estou recebendo lá. Aí a pessoa tem que fazer o quê? Eu também vou lá ver? Não, a pessoa fala assim: ah, que bom. Você fala: vamos lá para você ver. Não, vai você, ora por mim. É assim ou não é? Ah, não, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Ah, estou tão cansado. Mas é bênção. Nossa, deve ser mesmo. Ah, deve mesmo. Então vamos lá para você ver. Ah, não, vai lá você, porque eu estou tão ocupado que não dá para mim ir. Não, quem quer receber, conhecer de Jesus, tem que conhecer por si mesmo. Tem que dizer do Senhor: Ele é o seu Deus. É bom você ouvir que Jesus cura, mas melhor ainda é você saber na sua própria vida, porque Ele te curou. Diga glória a Deus. Vamos para o versículo 3, rapidinho. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço de passarinheiro, pastor? Armadilha escondida, irmão. O diabo não faz armadilha para você ver, porque se você ver, você não vai cair nela. Geralmente a armadilha está oculta, está escondida. Nós falamos aqui em Provérbios de um sábio que pela fresta de uma janela olhava um jovem, falto de entendimento. A Bíblia diz que a mulher, quando o marido vai viajar, sai de casa, ela sai para a rua para procurar o jovem. E ela diz para ele assim: olha, meu marido foi viajar, ele vai demorar bastante tempo para voltar. Vem comigo, vem para minha casa, vamos passar lá uma noite de amores. E aí o sábio fala assim: e o jovem falto de entendimento segue ela por causa da lisonja dos seus lábios. Ela o convence e ele vai seguindo ela como um boi que vai para onde? Quem lembra? Matadouro. Como uma ave para o laço do passarinheiro, não sabendo, olha aí, hein? Se ele soubesse, ele não iria, claro, que ele está ali contra a sua própria vida. Quanta coisa atrativa, irmão, gostosa hoje é contra a sua própria vida. O laço, vamos usar um exemplo simples: o peixe joga um anzol sem nada, joga um anzol seco, pelado lá no rio, você acha que o peixe vai pegar? Quanto peixe você vai pegar? Nem o peixe pega. Mas como é que você faz para pegar um peixe? Na ponta do anzol você coloca o quê? Uma isca gostosa, saborosa, e o peixe vai lá e cai. Aí você fala: ai, como que o peixe é bobo. E quantas vezes o ser humano é pior? Ele sabe que ali tem um laço, mas ele vê algo tão prazeroso que esconde aquele laço, e ele vai lá e morde. E quanta gente está caindo, financeiramente falando, moralmente, espiritualmente. Não é só o adultério não, e por aí vai, são laços escondidos que o diabo está armando aí, e homens e mulheres de Deus estão caindo feio, quando vê já está lá. Então ore, esteja na presença, habita no esconderijo do Altíssimo, para te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Peste perniciosa, essas pragas que surgem aí, vão se espalhando rapidamente. Pega em um, pega em outro. Ai, pastor, o que eu faço? Não vou nem sair de casa, porque está surgindo outra epidemia, e vai surgir muitas por aí, irmão, mas Deus sempre vai nos livrar. Diga glória a Deus. Continua, nós vimos aí já na semana passada o versículo 4, que diz:
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás o quê? Seguro. Lembra que eu te expliquei, o que é as asas de Deus, pastor? Essas asas são figuradas, é a palavra, é a lei de Deus. Olha para o pastor, fala comigo assim: a proteção de Deus está ligada à obediência. Eu só posso ter a proteção de Deus se eu obedecer. Por quê? Lembra que Jesus falou para Jerusalém, lá em Mateus acho que 22:11, ele disse assim: olha Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer com você, lembra? Igual a galinha faz com seus pintinhos, colocar você debaixo das minhas asas, mas no final Jesus fala assim, e tu não quiseste. Pastor, mas como pode alguém não querer a proteção de Deus? Tem alguém que pode não querer a proteção de Deus? Todo mundo quer, mas aí é que está. Querem a proteção de Deus, mas não querem a obediência à lei de Deus, não querem obediência à palavra. Querem a proteção de Deus, mas desprezam a palavra. Jesus disse: quantas vezes eu te enviei profetas e você apedrejou, Jerusalém? Eu te enviei homens de Deus e você apedrejou. Eu queria colocar você debaixo das minhas asas, mas você rejeitou. Não, a proteção de Deus eu não rejeito, pastor, mas quem rejeita a lei de Deus já está rejeitando também o quê? A proteção. Lembra do desenho que eu falei? O desenho que era uma cerca, né? E estava lá um homenzinho, e a cerca estava escrito nela, lei de Deus, presta atenção. E o homem estava bravo, porque ele queria passar, e aquela cerca escrita, lei de Deus, estava cercando ele de todos os lados. Aí ele começou a ficar bravo, falou: essa cerca aqui fica me prendendo, me proibindo, me cercando, eu vou pular. Aí ele vai para pular a cerca, que estava escrita a lei de Deus. Na hora que ele vai pular, o anjinho aparece e fala assim: não, a cerca não era para proibição, a cerca era para proteção. Quando ele viu, ele já tinha pulado. Quando ele ouve isso, ele já pulou lá do outro lado, tinha um abismo, e ele caiu. Ou seja, o que a gente entende com isso? Esse exemplo simples que eu estou te dando, que quando Deus fala não, o não de Deus não é proibição, o não de Deus é o quê? É o quê? Proteção. Não confunde, irmão. Hoje você vai pregar para as pessoas aí fora, elas falam assim: não vou para a igreja, não quero saber de igreja, não pode fazer nada lá. É assim ou não é? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não é que não pode. Tudo me é lícito, disse o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Eu até posso, mas eu entendo que aquilo que Deus diz não, Ele não está só me proibindo, Ele está me protegendo. Ele está me protegendo. A criança, deu exemplo da minha filha quando era pequenininha assim, ela não podia ver o ventilador, ela ia lá, começando a andar, ia para pôr o dedinho no ventilador, eu falava não, ela voltava. Daqui a pouco pensa que não, ela de novo lá, e no ventilador. Eu dizia não pode, ela voltava. Daqui a pouco ela de novo. Aí chegou um dia, a minha esposa ficou brava comigo, porque eu vi que ela estava indo. Eu falei: não fala nada, eu não vou falar mais, deixa. Não, mas não pode, vai machucar. Eu falei: não vai, quer ver? Ela colocou o dedo dentro da gradinha assim, fez assim, tum! Bem na pontinha do dedo. Ela já saiu chorando. Aí pergunta para mim se ela voltou mais alguma vez lá no ventilador. Nunca mais. Ela viu o ventilador passar de longe assim, Está entendendo? Que o não é proibição, é o quê? Proteção. Se eu quero a proteção de Deus, então eu tenho que aceitar a lei dele também. O que ele diz não, ele não está proibindo, ele está protegendo. Quem gosta da proteção de Deus aqui, então anda debaixo da obediência, porque não tem proteção para quem não anda debaixo da obediência. Não, Deus me guarda. De vez em quando eu vejo uns carros, já viu esses carros aí? Tudo errado, andando a milhar por hora, aí lá atrás está escrito assim: Deus abençoa o rolê. Já viu? Você acha que Deus... Você acha que Deus está num negócio desse, irmão? Não. Ignorância, né? Quem quer a proteção também tem que estar debaixo do quê? Do que, igreja? Da obediência, exatamente. Quem quer a proteção tem que estar debaixo da obediência.
Saiu da proteção, Deus não pode mais guardar. Enfim, nós vimos também a respeito do escudo e do broquel, que diz: a sua verdade é escudo e broquel. Lembra, o escudo é para proteger dos golpes grandes, o broquel para proteger dos pequenos. Vai ter hora que o diabo vai mudar de estratégia. Ele não vai vir com aquela pancada grande não, lembra disso? Ele vai vir assim, com um canivetinho, uma coisinha pequenininha para dar uma espetadinha no seu coração, uma palavrinha de alguém, uma coisinha que você escuta, uma coisinha que você vê. Se você não estiver ligado com Deus, usando a verdade como escudo e broquel, aquilo risca teu coração e fica sangrando, e uma coisinha pequenininha pode se tornar o quê? Grande. Cuidado. Quem está entendendo, diga amém. Tudo isso a gente viu até aqui, foi um resumão aí, né? Agora nós vamos entrar no versículo 5 e no versículo 6. Quem achou aí, diga amém. Então diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Versículo 6: nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole quando? Ao meio-dia. Presta bem atenção que isso aqui, eu peço a ajuda de Deus para mim ajudar você a entender. Se você não prestar atenção, você não vai conseguir entender. Se você olhar bem, você vai ver que tanto o versículo 5 quanto o 6 estão falando de dois períodos, né, de dois turnos. Quer ver? Eles falam da mesma coisa. Volta lá no 5, Davi. Não temerás espanto noturno. O que é noturno? Algo que acontece à noite, período da noite. Mas olha o que diz agora, volta lá no 5. Ele diz: nem seta que voe de dia. Então tem o espanto noturno, mas também tem a seta que voa de dia. Olha o versículo seguinte, nem peste que anda aonde? Na escuridão, mas também nem mortandade que assola ao meio-dia. Então você está percebendo que Deus está falando dos dois períodos, da noite e do dia. O que Deus está mostrando para nós aqui, pastor? Que o diabo, meu irmão, ele ataca tanto de noite como de dia. Que você vai ter lutas, que você vai ter problema, tanto de noite como de dia. Isso aqui é muito profundo, eu quero me aprofundar com você agora. Quem está prestando atenção, diga amém. Então presta atenção, porque Deus, Ele é aquele Deus que te guarda noite e dia, porque o diabo ataca noite e dia. E se você não estiver debaixo dessa proteção noite e dia, você não vai conseguir continuar. Por que Deus nos guarda noite e dia, pastor? No final dessa mensagem você vai entender. Deus não quer que você pare, de jeito nenhum, você não pode parar, amém? Por que o diabo ataca noite e dia, pastor? Para nos fazer parar. Diga ao irmão do seu lado: o diabo quer que você pare, amém? Sabe qual é a maior felicidade do diabo? O dia que um pastor para de pregar. Sabe qual é a maior vitória do diabo? O dia que um obreiro para de servir a igreja. O dia que um levita para de tocar e cantar. Sabe qual é a maior vitória do diabo? O dia que um intercessor para de interceder, de orar. Você que é intercessor da sua casa. A maior vitória do diabo, meu irmão, é quando ele consegue fazer você parar. Quem estava firme, quarta e sexta, domingo, quando essa pessoa para, pronto, o diabo conseguiu o que ele queria. Está entendendo, sim ou não? Então o diabo quer fazer você parar. E Deus quer que você continue noite e dia e dia. Diga glória a Deus. Então o que eu vou te explicar? Você vai ter as lutas da noite e você vai ter as lutas do dia. O que são as lutas da noite? Vamos trazer para o mundo espiritual. A noite na Bíblia, ela representa o período sem a luz da palavra. A escuridão na Bíblia não é essa questão das 18h30 até onde começa a escurecer até 6 da manhã, né? A escuridão na Bíblia, ela trata de um período onde você não tem luz, você não tem direção, onde você não sabe o que fazer. E todo mundo aqui já passou por isso, se é que não está passando por esses dias. E se não passou, vai passar. O que, pastor? Por uma noite, um momento assim que você não enxerga solução, saída, você não tem ideia, você não sabe o que vai
fazer. Pastor, o que eu faço nessa hora? Nessa hora aí, é como eu falei, vem os ataques da noite. Volta no versículo 5, olha lá, ó, o espanto noturno, e no versículo 6, o outro ataque da noite, peste que anda na escuridão. São coisas que vêm nessa noite, o espanto e a peste. Como eu falei, a noite não é o período da noite só não. E há muitos casos até que o diabo trabalha na vida da pessoa à noite, fisicamente mesmo falando. Tem casos, tem pastor? Tem. Já atendi pessoas que durante o dia estava tudo certo, sabe? A pessoa estava tudo tranquilo. Quando começava a escurecer, eu já atendi gente assim, começava a escurecer a partir das 6 e pouco, ia dando, o sol ia baixando, a pessoa começava numa angústia, começava num desespero, começava num aperto, parecia que a noite trazia um espanto. E o diabo trabalha na vida de muita gente assim. Não sei se é o teu caso, pode ser que seja até o teu caso, de alguém que vai ouvir essa mensagem depois. Isso é demônio mesmo. Começa a chegar a noite, o diabo começa a vir aquele medo, aquele espanto, aquela coisa ruim, pastor, nossa, de dia está tudo tranquilo, mas quando começa a escurecer, Satanás trabalha dessa maneira. Mas eu quero tratar primeiro da questão espiritual, que essa noite é um momento em que você não tem a luz de Deus. O que é que eu faço nessa hora? Vamos lá para Isaías, abra sua Bíblia lá, Isaías capítulo 50, versículo 10, esse versículo aqui me ajudou muito, irmão. Se você puder, anota ele aí, grifa ele, se você não tem grifado, se você não tem marcado, marca. Isaías capítulo 50, versículo 10, em nome de Jesus. Isaías capítulo 50, verso 10. Olha o que Deus diz aí: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Presta atenção, o que Deus está dizendo? Tem alguém aqui entre nós, é uma pergunta, né? Que tema, que respeite a Deus e ouça o seu servo, o servo de Deus? Então Deus está falando para nós, você está aqui hoje, você respeita a Deus? Você está ouvindo o seu servo? Eu estou aqui hoje na qualidade de servo de Deus, trazendo a palavra de Deus. Você não tem que ouvir a mim, você tem que me ouvir, porque eu estou falando da palavra de Deus. Então, se você respeita a Deus e está ouvindo aqui o servo do Senhor, presta atenção que é para você essa palavra. Ele diz assim, ó: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Pastor, está falando do quê? É óbvio que não está falando do dia que acabou a energia, não tem luz, não. Ele está falando de um momento o quê? Espiritual. Está falando de um momento de angústia, de um momento de desespero. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, o que é que eu faço? Ele diz: confie no nome do Senhor e firme-se sobre quem? Sobre o seu Deus. Então, quando isso acontecer, não está dizendo se acontecer, está dizendo quando. Por quê? Porque vai acontecer. Nossa, pastor, mas eu estou na igreja, vai acontecer? Sim. Mesmo muitas vezes você estando na igreja, acontece com você uma noite. A Bíblia diz que o choro, inclusive, ele dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando você está passando uma noite, uma escuridão total, que a Bíblia diz ali, ó, quando você estiver em trevas e não tiver luz nenhuma, parece que não tem nenhuma direção, você não sabe o que fazer. O que faz nessa hora? Confie no nome do Senhor e firme-se sobre quem? Sobre o seu Deus. Porque qual é o problema da noite, tanto física como espiritual? O problema da noite é que à noite você não consegue enxergar nada, você não vê nada. E aí, irmão, se você não tiver um apoio, se você não tiver onde se firmar, você cai. Quem está entendendo, diga amém. Então o segredo para quem está na noite é se firmar sobre o seu Deus, o Deus que você conhece. Pastor, não estou vendo nada, não sei o que fazer, mas eu estou firme em Deus. Diga glória a Deus. Eu não sei o que fazer, não sei que decisão tomar, não tem nenhuma luz, não tem nenhuma ideia, não tem uma saída, mas eu estou firme em quem? Em Deus. Fica tranquilo, firme-se em Deus, que é a melhor maneira de você passar a noite. Firme-se em Deus que a noite vai passar. Diga graças a Deus. Vai passar. Imagina você num quarto escuro. Geralmente a pessoa, eu conheço
gente que conhece tão bem a casa, o lugar onde mora, que levanta no meio da noite, não precisa nem acender a luz. Já viu gente assim? Vai apalpando assim, ó, não é? Tem gente que sabe até onde está a roupa, sabe onde está tudo, que conhece, se apoia ali. Não, eu sei, mas está tudo escuro, mas eu sei onde eu estou. Diga glória a Deus. Assim tem que ser você com Jesus. Pode estar tudo escuro, mas você sabe onde você está. Diga glória a Deus. Eu estou aqui apoiado em Deus, daqui eu não vou sair. E meu irmão, se você se firmar em Deus, a noite passa, você fica firme. Diga glória a Deus. E você vence ela. Então talvez eu esteja pregando isso para alguém que está passando por isso. Você está em treva, não tem luz nenhuma. Confie no nome do Senhor e firme-se sobre quem? Sobre o seu Deus. Só que tem um outro porém. A Bíblia não fala só dos ataques da noite, a Bíblia também fala dos ataques do dia. O que são os ataques do dia, trazendo para a questão espiritual que a gente está falando hoje, né? À noite é aquele momento que você não tem luz nenhuma, você não enxerga nada, parece que tudo está perdido, você tem que firmar ali em Deus e ficar ali. Bom, eu sei onde eu estou, pode estar tudo escuro, não estou vendo nada, mas eu sei onde eu estou na coisa certa, eu estou no caminho certo, eu estou na palavra, e aquilo passa. Só que o dia é diferente. O dia é quando tudo está claro, sim ou não? Durante o dia você está vendo tudo, você está enxergando tudo, durante o dia está tudo perfeito. E aí é que está o perigo, porque no dia, espiritualmente falando, a gente tem a tendência de relaxar. A gente começa a relaxar espiritualmente, porque a coisa está tão boa, está tudo tão perfeito, está tudo tão tranquilo, que a gente esquece que o diabo também ataca quando? De dia. Quem está entendendo, diga amém. Tanto quanto ataca de noite. Então não relaxe, irmão, porque Deus fala tanto do ataque da noite. Vamos voltar lá no Salmo 91. Volta lá no Salmo 91, verso 5, Davi. Volta lá para mim. Porque ele fala tanto do espanto noturno, está lá, ó. Mas ele também fala da seta que voa quando? De dia. De dia, ó, está tudo lindo, você está vendo tudo, parece que está tudo perfeito, parece que está tudo maravilhoso. Daqui a pouco vem o quê? Uma seta. Então olha para o irmão do seu lado e fala para ele: não relaxa, porque a coisa começa a ficar tão boa que a gente começa a dizer assim: não precisa orar tanto igual estava orando, não precisa estar indo tanto na igreja igual eu ia, não tem que ficar jejuando igual eu estava jejuando tanto, está tudo tão tranquilo, vou passear, vou curtir, não precisa também estar ali naquela fidelidade todo mês igual eu estava. Não faz isso. Não relaxa não, porque o demônio que ataca de noite também ataca quando? De dia. Quando tudo está perfeito, vem uma seta, e aí você tem que estar ligado com Deus. Diga glória a Deus. O mesmo demônio que traz o espanto noturno também traz a seta que voa de dia. Olha o versículo 6, vamos lembrar? A peste que anda na escuridão, mas também tem a mortandade que assola quando? Ao meio-dia. Sabe quando é ao meio-dia? É a hora mais clara do dia, a hora do sol mais forte, sim ou não? Deus está dizendo: não relaxe, porque na hora do sol mais forte, que está tudo mais claro, pode estar o dia mais perfeito, o diabo pode atacar. E o que eu tenho que fazer? Vamos lembrar dos Salmos, capítulo 121, vamos lá. Você está no Salmo 91, vamos para o Salmo 121. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém? Então o diabo ele ataca de noite e de dia, dia e noite, mas Deus também nos guarda de noite e de dia. Diga glória a Deus. Vamos lá, Salmo 121, versículo 4. Salmo 121, verso 4. Ele diz assim, ó: eis que não tosquenejará, nem dormirá quem? O guarda de Israel. Meu irmão, você pode ter paz, por quê? Porque tem um Deus que te guarda noite e dia, Ele não dorme.
Sabe quando as coisas começam a ficar tão difíceis que você começa até a ter dificuldade para dormir? Pastor, não estou nem dormindo de tão preocupado, não estou nem dormindo de tanta angústia, não estou nem dormindo. Não, lembre-se disso aqui. Você tem um Deus que não dorme para que você possa o quê? Dormir em paz. Por quê? Porque Deus está te guardando noite e dia. Ele diz no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Deus não te deixa. Do mesmo jeito que a tua sombra não se aparta de você, onde você for, a tua sombra está ali, ali também está a presença de Deus. Diga graças a Deus. Ele está todo o tempo te guardando. Mas vamos chegar onde nós queremos aqui, versículo 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua quando? De noite. Então, o sol, o que é o sol? O sol, ele representa os problemas do dia. E a lua, os problemas da noite. Porque o sol não é para molestar. Deus está falando dos elementos da natureza aqui. Deus está falando dos problemas que vêm durante o dia, dos problemas que tem durante a noite. E Deus está dizendo, de dia e de noite você será atacado, mas de dia e de noite você também será o quê? Guardado. Da onde o senhor tirou isso, pastor? Isso aqui fala exatamente de Êxodo. Vamos lá? Êxodo capítulo 13, versículo 21. Deixa eu mostrar para você. Êxodo capítulo 13, versículo 21. É aqui que eu quero mostrar para você. Por que o diabo ataca de dia e de noite? Para parar aquele que está caminhando, para parar aquele que está continuando, aquele que vai chegar. O diabo quer fazer você parar. Então o diabo ataca noite e dia, noite e dia. De noite você tem que se firmar sobre o seu Deus, de dia você não pode relaxar, porque o mesmo demônio que é aquele que ataca durante a noite, que traz o espanto noturno, é o mesmo que traz a seta que voa de dia. Está entendendo sim ou não? Olha o que diz Êxodo capítulo 13, versículo 21. Quem achou, diga amém. Diz assim, e o Senhor ia adiante deles. Olha que tremendo. De dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar. Para quê? Para que caminhassem de dia e de noite. Diga glória a Deus. O que aconteceu aqui? Deixa eu explicar para você. O povo de Israel estava saindo do Egito, e quando eles saíram do Egito, eles tiveram que enfrentar o deserto, passar pelo deserto. E às vezes a gente também tem que passar por um deserto, irmão. Pode ser que você esteja passando. Qual que é o problema do deserto? O deserto é assim, de dia é um sol de rachar mamona, é 40 graus, é insuportável, é desgastante, é um cansaço terrível, porque o calor cansa, sim ou não? Desgasta. E de noite o deserto é o contrário. Não sei se você sabia, de noite o deserto chega a -0 de temperatura. Sabia disso? Quem sabia disso? -0. É um frio terrível, é uma escuridão terrível, um breu. Então, não era fácil caminhar de dia, como também não era fácil caminhar de noite. De dia tinha os problemas do dia, de dia tinha os ataques do dia, e à noite também tinha os problemas da noite. Foi o que Deus disse lá. Olha, você não pode parar nunca, porque de dia e de noite você vai ter os problemas, as dificuldades, as lutas. De dia os problemas do dia, à noite os problemas da noite. Só que tanto para o dia e para os problemas do dia, Deus era a solução, mas quando chegava de noite, Deus também era a solução para os problemas da noite. Israel não tinha motivo para parar. Vamos ler isso aqui na Bíblia Viva. Vamos lá. Se o diabo ataca de dia e de noite, noite e dia, Deus também guarda de noite e de dia. Põe para mim a Bíblia Viva, Davi. O Senhor ia adiante deles para mostrar o caminho de dia. O Senhor ia numa coluna de nuvem. Por quê? Imagina você num sol escaldante de 40 graus, queimando a pele, sufocando, cansando, desgastando. De repente vem uma nuvem e cobre aquele sol. Eu te garanto que debaixo da sombra você ia conseguir caminhar muito mais.
Diga glória a Deus. Então de dia Deus era o quê? A nuvem para proteger e para guiar. Aí chegava a noite, e com a noite chegavam os problemas da noite, que era o frio, que era a frieza. Isso tudo é espiritual, viu? Às vezes a gente está no dia. O que é o dia? É luta para todo lado, é aquele temperatura alta, é batalha, é guerra, é isso. E às vezes vem espiritualmente a noite. O que é a noite? É aquela frieza, aquele frio. Você não quer orar, não tem vontade de buscar Deus, não tem vontade de vir na igreja, aquele desânimo. Irmão, se Deus precisar, ou se você precisar de Deus durante o dia, Ele é a coluna de nuvem. Mas se você está vivendo hoje uma noite, os problemas da noite, frieza espiritual, pastor, não estou conseguindo orar, estou conseguindo buscar, estou conseguindo clamar a Deus, então Ele se torna a coluna de fogo. Porque quando Deus se tornava a coluna de fogo, Ele tanto iluminava a escuridão, como Ele aquecia do frio. Diga graças a Deus. E qual era o resultado da proteção de noite e de dia de Deus? Está aí, ó, finalzinho do versículo. Diz assim, ó: assim podiam caminhar de dia e de noite. Diga glória a Deus. Não paravam nunca. Olha para mim, quem já teve períodos da vida espiritual, espiritualmente falando, de guerra, batalha, luta para um lado, luta para o outro, luta todo dia, temperatura lá em cima, aquele desgaste, terminar todo dia suado, porque era guerra. Já teve isso? Quem já teve isso? Batalha. Mas quem já teve a noite também? Como assim, pastor? Aquela frieza espiritual. Pastor prega, parece que nada fala com você, está na escuridão. Você não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, quase desviado já. Quem já passou por isso? Eu já passei. As duas maneiras, dos dois jeitos, você não tem motivo para parar. Por quê? Sinceramente, agora presta atenção em mim. A maioria das pessoas que falam, que dizem que por que pararam. Fulano, por que você parou? Olha para mim. É muita luta, pastor. Ou é os problemas do dia, é muita batalha, muita guerra, é tanta coisa que eu acabei parando. Ou é os problemas da noite. Ah, pastor, desanimei, enfraqueci, esfriei. Está entendendo, sim ou não? Todo mundo, vou falar 99%. Estou um tempinho já nessa caminhada. Ô fulano, por que você parou? Ou é muita luta, muita batalha, muita dificuldade, muita guerra, ou é o que? Esfriamento, desânimo, esfriamento, decepção, fraqueza. Está entendendo, sim ou não? Por isso que ainda hoje Deus é para nós. Hoje Israel somos nós, caminhando para chegar em Canaã. A nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, para que nós não tenhamos motivos para parar. Diga glória a Deus. E ele termina dizendo, versículo 22, aqui na minha Bíblia diz: nunca tirou diante da face deles, do povo, né, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca tira. Ah, não, eu parei, pastor, porque o sol estava muito escaldante. Ah, irmão, você parou o que você quis, porque a coluna de nuvem estava lá para te guardar. Não, pastor, parei porque a noite estava muito fria, esfriei. Não, você parou o que você quis, porque a coluna de fogo estava lá, porque Deus nunca tirou. Se Deus nunca tirou naquele tempo, Deus nunca tira no nosso tempo também. Ele não mudou, diga glória a Deus. Está ali, ó, a Bíblia Viva diz: a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca se afastaram do povo de Israel. E eu digo hoje, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite nunca se afasta de quem é de Deus. É você que se afasta dele. Ela nunca se afasta de você. Porque Deus sabe que durante a noite tem um espanto noturno, mas durante o dia tem a seta que voa de dia. Durante a noite tem a praga, a peste que caminha na escuridão, mas durante o meio-dia tem a mortandade. E de noite e dia Ele está lá te guardando. Você nunca vai ter motivo para parar. Diga glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, que Ele merece. Bem forte. Amém. Vamos ficar de pé agora. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Isso. Você está com o seu lencinho aí, sim ou não?
Quem não tem, tem alguém que não tem o lencinho?